Vamos nos entregar, então, na mão de Jesus, agradecendo a Ele por o momento que Ele nos traz, de poder fazer um pouco mais de estudo dos ensinamentos que Ele nos trouxe e nos deixou, que estes ensinamentos possam ser muito bons para o nosso aprimoramento espiritual, para o nosso crescimento espiritual, não é verdade? Muito bem. Vamos também agradecer a doutora Adolfo Bezerra de Menezes, elevar os nossos pensamentos em amor e carinho a essa equipe maravilhosa, que está sempre junto de nós, nos amparando, trazendo conforto, todas as nossas necessidades. Enfim, todos eles, né? O nosso carinho é a todos. E que eles sejam cada vez mais iluminados pelo nosso Mestre Jesus, para estar em condições de nos ajudar cada vez mais, né? Superando todas as nossas adversidades, as nossas dificuldades. E que assim seja. Muito bem. Hoje o nosso amigo Davidson para a leitura do item 11 para nós. Ok, Davidson. eu tenho a palavra. Uma ótima noite a todos. Vamos lá. Olha, item 11 do capítulo 7. Sétimo. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos, aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espírito, aqui os pobres de espírito, tudo bem? Aqui os pobres de espírito, tá certo? Que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó, vós encarnados, que vós achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? É uma interrogação. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas diferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus los retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico,
enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras, aqui um segundinho, deu sorte, ignoras, voltando aqui, que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu. Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem eu sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão? Nunca. Eu vou repetir. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão? Nunca. Pois que dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável, coberto de andrajos. Andrajos são panos, panos estragados, velhos, enfim. Vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás? A química, porém, nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre o senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas. São eternas as riquezas. Desculpa, são interrogação. São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos. Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneras, que Deus pode fazer-se abaixo, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Eu vou repetir porque é importante, viu? Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Eu vou repetir. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Eu paro aqui e passo a palavra para o Dankmar, para maiores explicações. Muito bom, David. Muito obrigado. Muito bem. Estamos falando este item, né? Item 11, que nós estamos iniciando, as instruções dos espíritos, né? Sobre o orgulho e humildade. Então, temos que fazer um parênteses aí, né? Uma reflexão sobre
essas duas palavras, orgulho e humildade. O sentimento de orgulho, sabemos que ele tem duplo sentido. Ele pode ser positivo ou negativo, ok? Né? Já a humildade não pode existir se estiver sendo alimentada pelo orgulho negativo. O orgulhoso não tem humildade nenhuma, não é verdade? Então, esses sentimentos não podem se associar, fica incoerente. Este orgulho negativo é o adversário da humildade, como diz no nosso texto. Nosso texto está bem claro, essa colocação, né? Então, nós vamos fazer as nossas reflexões em separado. Vamos falar sobre o orgulho, vamos tratar em separado isso, para que a gente possa entender melhor essas situações, né? E como podemos identificar melhor estes sentimentos, né? Então, vamos falar sobre o orgulho, primeiramente. O orgulho, que nós acabei de dizer, ele é positivo ou negativo, né? E ele está, orgulho positivo está ligado à satisfação, às conquistas, à sua autoestima. Já o negativo, relacionado à arrogância, à soberba, aquele que se acha a última bolacha do pacote, não é verdade? Então, ele pode expressar tanto contentamento legítimo quanto excesso de vaidade que afasta as pessoas de ti. Né? Por quê? Aquele que tem a soberba, que se julga o top, né? As pessoas vão se distanciando, né? Porque, como a gente sempre diz, né? O nosso estudo lá na casa, ele se torna um chato, né? Ele acha que ele é o único no pedaço, não é? Então, essa é a situação. Agora, orgulho positivo, né? Orgulho positivo. O que nós podemos falar sobre isso? É uma satisfação nossa, é uma satisfação pessoal, é a alegria e o prazer de concluir um trabalho em favor do próximo. É o esforço que a gente tem por uma vitória, por ter conseguido atingir os nossos objetivos, né? Que é doar-se sempre o melhor de si em favor do próximo, né? Então, isso nos dá a satisfação pessoal. E o sentimento ali do orgulho positivo pela afeição e admiração. É o contentamento, o carinho que sentimos pelas conquistas familiares, pelos amigos, pela melhora do nosso país, né? Sentir feliz pelas realizações de nossos familiares, de nossos irmãos, né? Pelo sucesso que eles estão tendo. Então, orgulho de afeição e admiração, né? E a dignidade e o brio, né? O respeito ao próprio, o respeito próprio e a manutenção dos próprios valores, né? Manutenção dos nossos valores pessoais, morais, né? Sem, importantíssimo, sem pisar nos outros, praticar a justiça, o amor e a caridade, né? Então, participar, apoiar movimentos sociais, ter orgulho de participar num grupo deste, né? Afirmação de identidade e resistência, né? Daqueles grupos que são marginalizados, né? Por exemplo, o racismo, o orgulho LGBT, né? Que tanto se fala no momento, não é verdade? Então, temos que ter consciência que esses são os pontos, né? A satisfação pessoal, afeição e admiração, dignidade e brio, né? E os movimentos sociais, o apoio a causas que são discutidas no meio, na comunidade onde nós estamos inseridos, na verdade? E o que nós podemos falar sobre orgulho negativo? Né? Primeiro ponto, orgulho negativo, o orgulhoso, ele é arrogante, né? Ele tem uma crença exagerada que ele é superior,
que ele é mais inteligente que todos, ou mais importante que os outros. Então, vejam o sentimento do orgulho negativo falando sobre arrogância, né? Ele se acha ou não. E ele é soberbo, ele acha que ele não, ele não erra, não é? Ele é soberbo. Quem erra são os outros, né? E pedir desculpas, nunca, não aceita. Ele se acha autossuficiente, né? E exerce também o orgulho negativo, exerce também o desprezo. É a atitude de olhar os outros com desdém, com ódio, sem vontade de estender a mão, né? Ah, problema dele, não é meu, né? Eu não tenho nada com isso. É bem assim as colocações, né? Então, lidar com o orgulho excessivo exige reconhecer que ele funciona como uma armadura de defesa para esconder, olha lá, esconder as nossas inseguranças profundas. Nós somos inseguros e aí a gente usa o orgulho, esse excesso, né, para encobrir os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas falhas, né? E como reconhecer as nossas dificuldades? Como nos identificar? Como nós podemos trabalhar para nos autocorrigir? Primeiro passo, admitir um padrão defensivo, praticar a escuta ativa, saber ouvir, saber escutar, sem buscar ter sempre a última palavra. Não, porque o orgulhoso é assim, né? Ele sempre é dono da razão, não aceita a sua opinião. Então, o que nós temos que mudar? É sempre buscar, sempre não ter a última palavra, né? Exercitar a vulnerabilidade da pessoa que está nesta situação, não é verdade? Então, o que ele precisa? Ele precisa de se autoconhecer, saber das suas limitações e saber que ele está agindo errado, né? Porque o primeiro ponto que ele tem que admitir é que errar, errar é humano. Todos nós estamos expostos ao erro, né? Então, para que a gente analise um pouco melhor, né? Olha as dicas que existem sobre este assunto para a gente trabalhar essa nossa regeneração desse sentimento, né? Mudar o sentido das nossas vidas, né? Reconheça os gatilhos, aonde isso aperta o nosso calo. Note o momento exato em que a necessidade está certo ou de se defender. Aí surge uma discussão. Evite os confrontos, né? Evite se confrontar com essas atitudes. O que a gente sempre fala? Pratique a pausa, respire fundo antes de responder, para evitar reações automáticas baseadas no seu ego, porque isso está dentro de você, né? E aí, a coisa mais importante desta prática, saber pedir desculpas. Assuma a parcela da sua culpa sem conflitos, né? É uma forma direta, sem justificar ou transferir a responsabilidade para outro, não é verdade? Você não está transferindo responsabilidade nenhuma. Você está assumindo a sua dificuldade. Ok? Então, pedir desculpas, um grande passo. E outro ponto que a gente tem que ter consciência daquele que é orgulhoso. Aceita a ajuda. Aceita aquele que está estendendo a mão a você. Que você possa tirar bons proveitos dessa ajuda, né? Permita ser auxiliado. Permita que você seja auxiliado pelas outras pessoas que estão na sua comunidade, estão junto de você, familiares, amigos, né?
entendendo que não é preciso dar conta de tudo sozinho, né? Afinal, a união faz a força, não é verdade? Né? Então, às vezes você precisa até rir de si mesmo, saber que a leveza diante das próprias falhas e tropeços cotidianos. Ria das suas atitudes. Exercite este momento para você se descontrair e se livrar desses momentos difíceis. E é o orgulho. E o orgulho, então, tem aquele ditado que todo mundo conhece também, né? Orgulho mata, não é? Aquele que se é orgulhoso sofre demais, muito, muito, né? Então, está aí essas dicas sobre o orgulho positivo, o orgulho negativo, né? Então, a humildade. A humildade é um momento sublime do ser humano, né? A humildade é uma virtude pessoal. É a pessoa reconhece suas próprias limitações. Né? Primeiro ponto, a pessoa reconhece as suas limitações, os seus erros e as suas fraquezas, e sem sentir necessidade de se achar superior aos outros. Ele nunca se coloca num degrau acima, ele nivela os degraus, não é? Então, significa, ela não significa pobreza de material ou falta de valor próprio. Não é isso. Né? Ah, ele, aquele humilde, vamos dizer assim, né? Ele é bobo, ele aceita tudo. Não, não é que ele aceita tudo, né? Ele sabe que a falta de valor próprio, mas sim a capacidade de ouvir. Ele tem capacidade de ouvir, de refletir e aprender. Né? Por isso ele é humilde. Ele trata o próximo com respeito e com simplicidade. Né? Ele trata o próximo com respeito e simplicidade. Né? Então, a humildade é o reconhecimento dos nossos limites, saber que ninguém sabe tudo e que todos estão sujeitos a falhar. Por quê? Porque todos nós somos humanos. Nós estamos expostos a falhas. E aí temos que saber que precisamos ter a mente aberta para superar essas dificuldades. Né? E aprender sempre, estar disposto sempre a mudar a sua opinião, aceitar as opiniões, as correções, de uma forma serena, pacificamente. Né? Enxergar que o irmão do lado está te passando uma forma de você superar. Né? E humilde. Humilde é extremamente a ausência de arrogância. Né? Ele não tem soberba nenhuma, nada. Ele não é exibicionista. Né? Ele não tem vaidade nenhuma. Ele é simples, humilde. Né? E a humildade, ela não é uma fraqueza. Tá? Ela não é uma fraqueza. Ser humilde não quer dizer submisso que emitir abusos. Como eu disse há pouco, se colocar como bobo. Não, o humilde não é bobo. Ele é inteligente. Inteligente e superior no sentimento. Né? A humildade o transforma numa pedra preciosa, na verdade. Uma pedra que todos querem ser igual. Na verdade. E ser humilde não é sinônimo de pobreza também, não. Né? É, ele, só porque ele é simples, ele não tem posse financeira, né? Por isso ele é chamado de humilde, porque ele é pobre, ele não tem condição financeira. Não. A virtude em si é um estado do coração. Ao coração dele, que é humilde, ele leva o amor, né, de dentro do seu coração, independente da posição que ele está, com muito dinheiro ou pouco dinheiro. Né? Então, essa não é
autodesvalorização humilde também. Não é esse sentimento de se autodesvalorizar, né? Achar-se submisso. Não, de jeito nenhum. Não significa diminuir as suas próprias qualidades, né? E suas conquistas, mas avaliá-las de forma realista, né? Exercitar a humildade, enfim, no dia a dia, significa reconhecer as suas limitações, né? Reconhecer as suas limitações, sem, sem se sentir inferior, ouvir os outros com atenção real e admitir os erros prontamente, reconhecer aonde você precisa corrigir o seu percurso, não é verdade? E é a prática constante de abandonar o orgulho para valorizar quem está ao seu redor. Olha uma das posições, das situações para superar o orgulho, né? A prática constante de abandonar o orgulho para valorizar quem está ao seu valorizar quem está ao seu redor, né? Então vejam que os conselhos que ele nos traz agora é importantíssimo. Olha lá, as nossas atitudes práticas para nos transformarmos em pessoas humildes. Ouça mais, fale menos, né? Admita seus erros, dê crédito aos outros, aceite correções, elogie de verdade, né? Note e aponte as qualidades e o sucesso dos outros, com sinceridade. Aponte os sucessos dos outros e as qualidades que eles têm, não é? Isto é o amor brotando de dentro para fora. O amor no coração, levando aos irmãos do nosso meio, os irmãos nossos familiares, né? Enfim, todos aqueles que participam da nossa vida no dia a dia, né? Então, este é o momento crucial. Os nossos erros é importantíssimo que a gente precisa aprender a pedir desculpas. É uma forma clara e rápida quando a gente pisa na bola. Quem não pisa na bola, não é verdade? Quem que não aconteceu já isso, de dar uma pisadinha na bola, né? Já muitas pessoas. Ninguém é perfeito, como a gente já disse, né? Então, sem dar as desculpas, fica difícil, né? Então, desta forma, as portas se abrem e a gente pode superar o orgulho negativo, valorizar o orgulho positivo e ser humilde. Ser humilde é o que Jesus mais anseia em todos nós. Que sejamos todos humildes, pacientes e entendamos os direitos do próximo, né? Porque todos têm um pouco de conhecimento. E aí, a união dos conhecimentos é que fortalece a todos nós. Então, é assim que nós vamos construir a nossa espiritualidade dentro do amor, da justiça e da caridade, nos tornando pessoas do bem. Que assim seja. Davidson falará mais um pouco sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. Muito bem explicado pelo nosso amigo Dankmar. Olha, tudo isso começou quando inventaram a comparação. As pessoas se compararem. É interessante, interessante. Lembra, eu apenas hoje tenho que ser melhor do que eu fui ontem, amanhã melhor do que sou hoje. E mais nada, isso já é muito, é muito. Mas sabe como que é, né? O ser humano tem receio de ficar para trás, ele é competitivo. Então, isso tudo vai. Enfim, a ausência do bem trabalhou muito bem. Faz parte da pedagogia de Deus. Opa, sem sombra de dúvida. Então, vamos lá. Porque se não for assim, como que eu vou aprender a me curar e me libertar?
Tem que ter oportunidades na prática. Bom, como foi muito bem explicado pelo Dankmar, olha, a humildade não deveria ser vista como um comportamento daquela pessoa que obedece às ordens, às vontades de outras pessoas, assim, de uma forma exagerada, né? Ou servil, até com autodepreciação, mas como uma percepção precisa de si mesmo. Aí que entra o autoconhecimento. Tem que investir muito no autoconhecimento. É um período de mudanças grandes e rápidas, e, de repente, a gente acaba, podemos dizer, escorregando nessas não virtudes que foram colocadas aqui. Portanto, o reconhecimento das suas próprias limitações, aliado à ausência da arrogância, isto é a tal da humildade. O texto questiona que, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo. Olha que interessante a relação. A humildade na relação entre as pessoas reduz o egocentrismo. Olha que poder. Você vê que a fala de Jesus, o exemplo de Jesus, não foi por acaso. Lógico que não foi por acaso, mas olha, a humildade na relação entre as pessoas reduz o egocentrismo, que todos nós temos um pouquinho. Opa! Mas se reduz. E nós viemos aqui para reduzir. O que é egocentrismo? É a tendência da pessoa se colocar como centro de tudo. Ela sente necessidade. Ela enxerga o mundo apenas a partir do seu próprio ponto de vista. Quem é egocêntrico? Aquele que acha que seus pensamentos e desejos são os únicos que importam, conforme foi bem colocado. E a característica do egocêntrico? Falta de empatia para entender a dor ou a ideia dos outros. Dá para imaginar, tudo bem, olha, dá para imaginar, eu estou aqui, ele não trata, passando por um morador de rua que é tratado como invisível. Hoje, um morador de rua que mais quer é alguém cumprimentá-lo. E o interior era uma maravilha no passado, as pessoas se cumprimentavam. Era coisa da capital, que as pessoas todas frias, mesmo no elevador, ninguém se cumprimentava. Não sei hoje como que está com o celular, enfim, né? De vez em quando a gente vai, mas você percebe, né? Mas, olha, o egocentrismo, o egocêntrico, necessidade constante de atenção e destaque, constante, não é de vez em quando, não. Ele exige dificuldade em aceitar críticas ou opiniões contrárias. Ele gera inimizades. Falar de si o tempo todo nas conversas. Eu. E, ao diminuir o foco no próprio eu, abre-se espaço, só diminuir, porque o eu fica tão grandão que você não consegue enxergar o outro, né? O eu que você enxerga que é você. Então, você não consegue. Então, abre espaço para o altruísmo verdadeiro, genuíno, que é o contrário do egoísmo e facilita as relações sociais. O altruísmo é a prática, ou melhor dizendo, a atitude de se preocupar com o bem-estar dos outros de uma forma natural, uma forma verdadeira. Olha, se preocupar com o bem-estar dos outros. A Madre Teresa de Calcutá, que ela fazia um esforço danado para as pessoas saírem melhor depois de se reunirem com ela. Olha que interessante. Portanto, ajudando o próximo sem esperar nenhuma recompensa, mesmo no inconsciente, porque muitas vezes a pessoa faz, mas ela fica. Se um dia eu precisar, é muito comum nas novelinhas da Globo, é muito comum nas novelinhas da Globo e tudo, o pessoal fala, puxa, eu ajudei tanto aquela pessoa, você vê, ela nem agradeceu. Uhum. Então, olha, portanto, o altruísmo é o oposto direto do egoísmo. As causas de todos os males do planeta, orgulho e egoísmo. Nós estamos tratando aqui dos principais males do planeta, nessa singela página do Evangelho. Vocês têm dúvida? O trecho menciona que a humildade nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos. Olha que legal, né? Se fala muito em igualdade material. Nós devemos falar em igualdade de virtudes.
as escolas, igualdade de virtudes, as famílias, mas não, igualdade material, utopia. Nós comentamos aqui nas reencarnações, o camarada foi rico em vida anterior, se perdeu em luxúrias, em festa, poderes, viagem, aquelas coisas todas, sabe? E, de repente, deixou de ajudar um vizinho, um parente. Aí, ele deixou de, portanto, utilizar a riqueza de uma forma nobre. Ele vem, logicamente, com problemas materiais na próxima. Por mais que ele faça esforço e tudo mais, é um projeto de Deus para ele compreender e se desenvolver na humildade. É só com reencarnações. Sabe que é interessante? Uma amiga nossa que frequenta a casa do Dr. Bezerra, eu estou passando uma dica aqui, porque eu estou de olho no relógio aqui. Ela falou, sabe como que eu estou mudando os meus hábitos? Eu falei, como? Eu estou usando um elástico, sabe esses elásticos que amarram dinheiro? E eu amarro esse elástico no pulso, olha que legal, hein? E quando eu percebo que eu estou pisando na bola no orgulho ou alguma coisa, eu dou uma esticadinha no elástico que está no meu pulso, para eu lembrar. E com isso ela está criando, portanto, aí uma administração dos hábitos. É aí que a gente começa. E vamos supor que várias reencarnações nós somos orgulhosos. Não vai ser da noite para o dia que você vai. Então é um processo lento, por isso nós temos que ser amigos do tempo e da providência. Essa ideia do elástico eu achei maravilhosa. Maravilhosa. Então fica aí para a gente ficar de olho. E esse sentimento de relação com as pessoas e a igualdade de status percebidos são fatores chaves para o desenvolvimento da compaixão e, logicamente, o desenvolvimento da comunidade, comunitário, né? A irmandade, o verdadeiro cristianismo. Olha, com relação à autenticidade versus a falsa virtude, a ideia que o texto coloca do vestuário para ocultar as deformidades, que foi bem colocado no início, reflete a distinção entre a motivação interna, olha bem, a ideia do vestuário, né, para ocultar. Né? Eu estou lembrando que em banco, um amigo meu, gerente da época de um banco aqui em Bauru, falou, quando o cara chega de terno, de blazer, a gente dá uma atenção danada. Hoje está tudo no virtual, mas naquela época, eu lembro ele comentando isso. Mas eu estou levando aqui para o visual. Mas esse vestuário que eu estou falando aqui, que esconde através do orgulho, conforme foi bem colocado, e isso reflete a distinção entre aquela motivação interna, que é a virtude real, e a motivação externa, que tem a ver com a busca de aprovação, ser aprovado. E agora, cá entre nós, quando nós somos humilhados, eu, graças a Deus, eu falo, mas mesmo assim eu sei que eu estou longe, mas vou chegar lá. Devagarinho, um passinho atrás do outro, nada resiste a um passo constante atrás do outro. Eu vou chegar lá. Algumas humilhações maravilhosas que eu passei, família, enfim, todos os lugares, me ajudou muito em várias situações. Nossa, me ajudou a praticar o silêncio, a compreender, fantástico. Por isso, Deus não falha na educação, na cura e na libertação. E muitas vezes nós somos orgulhosos sem perceber que não tem mal nenhum nisto. Você não consegue ser o que você não é. Eu gostaria de enxergar, ter uma visão. Não é assim, irmão. Por isso que tem a reencarnação. Não vai ser uma palestra, um livro espírita que eu vou me transformar e me tornar um próximo de Jesus. Não é assim, não. Então, Deus vai provocar. Fica tranquilo. Se você é orgulhoso, Deus vai provocar situações maravilhosas. A vida vai provocar. Portanto, eu só tenho que agradecer. Na época, eu falei, isso aqui não, meu. Pô, não fiz nada para merecer, por quê? Não fez? Ah, bonitão. Eu conversando comigo mesmo. Aí, né, minha vida anterior, você deu aí uma de bonitão, gostosão, no bom sentido. Tire, hein, com maior respeito. A humildade verdadeira, ela promove esse alinhamento interior, reduzindo a necessidade de
exibicionismo social. Esses detalhes, enfim, é interessante, interessante. As pessoas sentem uma necessidade de aparecer. Eu morro de dó. Uma vez eu estava num shopping em São Paulo e passou um cantor que era muito famoso. Eu não vou poder citar o nome dele, mas a gente tem que analisar, julgar ele não. E ele passou e eu via que ele fazia de tudo para ser identificado. Eu o identifiquei, mas não dei bandeira, só para acompanhar, né? E ninguém identificado. Ele já tinha passado, saiu fora de moda, mas você vê que uma pessoa dessa sofre, porque ela precisa de atenção. Da mesma forma, uma vez eu estava em São Paulo, fui para São Paulo, não consegui dormir, e me convidaram para ir para uma peça teatral, eu sentei na frente, eu até lembro do ator, não vou falar, o ator global, e eu dormi na peça, eu estou lembrando dele, tadinho. Ele olhou assim e falou, cara, minha peça não deve estar agradando, mas eu não tive culpa, eu tentava, eu fiquei sem dormir, fui lá num curso que eu estava fazendo, fui direto, sai de madrugada de Bauru, e aquele esquema, né? E, puxa, que dó, viu? E ele me chamou atenção. Falou, oh, desculpa, eu não dormi à noite. Joguei aberto com ele, mas ele ficou, porque eu não estava dando atenção. Mas faz parte, hein? E ali que entra tudo isso que nós estamos falando aqui. Viu? Olha, a neurociência, ela mergulha como a humildade e as atitudes altruístas, lembra? Altruísta, contrário de egoísta, né? Quando você faz uma caridade, você está sendo altruísta. Então, humildade e o altruísmo afetam as redes neurais. Nós temos 86 bilhões de neurônios e a química cerebral. A prática da humildade e o foco no outro, em querer ajudar o outro, reduz o estresse e a ansiedade egocêntrica. Reduz, olha. E aí a gente fala, Jesus tinha razão. Pô, mas por que você não começou a praticar antes disso? Não, Jesus tinha razão. Não é? A humildade, ela gera a tal da ocitocina. Tem muita gente que se alimenta naturalmente, faz exercício, vai para a academia. Muitos não têm noção, mas uma boa parte está bem por dentro, que está gerando ocitocina, que promove um sentimento de confiança, empatia, aliança e cooperação. Também, eu estou aqui misturando ocitocina. Ocitocina é muito mais confiança, empatia, mas tem a ver. E alianças de cooperação, tudo bem. Mas gera também humildade, a tal da dopamina e serotonina, que são substâncias químicas do cérebro que ajudam a controlar o humor, o prazer e a vontade de fazer as coisas. Olha que legal. Olha que legal, hein? Uma vez que são atividades verdadeiramente caridosas que ativam esse circuito de recompensa cerebral. Portanto, as pessoas são mais felizes. Jesus tinha razão. Irmão, olha, eu estou aqui, imagina ele falar, mais de 2000 anos, mas vocês são teimosos. Sim, Jesus, nós precisamos de reencarnação. Nós precisamos. Portanto, olha, gera bem-estar verdadeiro, genuíno, em vez daquela satisfação superficial baseada no ego. Lembra do filminho do Titanic? Os orgulhosos lá em cima no topo e lá embaixo, o Leonardo DiCaprio dançando com a turma, todo feliz. A simplicidade é uma coisa, não sabe muito para viver e tal. E humildade junto lá embaixo, lembra? Pois é. Você viu o que provocava de bem-estar, né? Lá embaixo, no porão. Em suma, a afirmação de que a humildade é o alicerce para a verdadeira caridade faz um sentido enorme, porque o cérebro precisa desarmar essas defesas, eu preciso esconder o que eu tenho de errado. Todo mundo tem que apreciar o tal do ego, né? Que é, portanto, para conseguir se conectar, ser aceito no grupo. Ah, irmão, se você não é aceito no grupo, não é o seu grupo. Não, mas o pertencimento, isso começa na adolescência, aquelas discriminações de grupos na escola. A sociedade, ela é do estágio que está, aqui é um planeta de prova e expiação, está todo mundo se desenvolvendo, aqui não tem o perfeito. Então, a sociedade, por si só, ela é discriminatória. Vocês estão vendo aí
dá uma olhada nas mídias, né? Sem querer desviar muito, as mídias trazem muita informação. Portanto, novamente, eu vou repetir umas 10 vezes hoje, é a ciência comprovando a fala de Jesus. Pois é. E a psicologia positiva, ela diz o seguinte: o orgulho desmedido, diferente daquele orgulho autêntico, quando você conquista algo, ou a sua filha é promovida, termina uma faculdade, que você fica orgulhoso, esse orgulho autêntico, natural, tudo bem? Olha, o orgulho desmedido, ele é visto como uma distorção mental. Distorção mental pela psicologia. Eu vou repetir, é uma distorção mental que prejudica o relacionamento entre as pessoas. E se prejudica, nós somos reflexos, né? A média de 5 pessoas que convivemos. Onde nós estamos refletindo, tá? Nós estamos emitindo energia, eles também estão emitindo. Então as pessoas passam a mandar energias nada boa para você. Você não está conseguindo se relacionar. Então são as pessoas não benquistas, não são convidadas para a festa, enfim, aquela coisa toda. Então prejudica o relacionamento entre as pessoas. A gratidão, a resiliência, não traz nada de bom. Então, por que eu vou pegar esse caminho? Por quê? Tem que descobrir a causa. Ah, meu pai era assim, minha mãe era assim. Ai, 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 ai. Desprenda disto, irmão. Procura ver o que era bom do seu pai, o que era bom da sua mãe, e o que não era bom. Tá boa. Por que você tem que dar continuidade no que era bom? Eles vieram aqui para eliminar. Mas se era criança, na época eles eram jovens quando casaram, se era novo, você captou um período que estava se desenvolvendo e ficou ali no teu inconsciente, enfim. Então, olha, no tocante à ilusão do merecimento, ilusão da superioridade, o texto aponta que os orgulhosos imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas diferidas aos seus méritos. Tipo, vamos lá, vou imaginar se o Bill Gates tivesse nascido aqui em Borebi, perto de Lençóis Paulista. Possivelmente ele não se tornaria o fundador da Microsoft, lá com Windows e tudo mais. Então, teve um toque de Deus e é uma prova enorme para essa turminha. As pessoas que estão com poder, a gente sabe, nós somos aí estudiosos nessa área. Então, vejam bem, o camarada nasce filho de um bilionário no interior da Inglaterra. O bichinho nasceu lá. E ele se sente, eu dei uma enquadrada no moleque de Harvard no outro dia, que estava, eu encontrei com ele em Harvard, na minha classe estão estudando filho não sei de quem, eu falei, irmão, desculpa, aí talvez foi até uma parte minha de orgulho de enquadrar ele, não devia ter feito, eu falei, irmão, aí eu cobrei o lado espírita, o espírita, eu falei, irmão, você é jovem e tal, e você? O que você está deixando aí de obra? Do bem, no amor, na caridade. Foi uma conversa, porque ele representava o máximo do materialismo, e eu aqui com esses estudos nossos, espírita, mas foi um debate tão legal que eu vi que o menino não é fácil, hein? Vem de família riquíssima, a filha do dono não sei de quem, eu estou de olho nela. Bom, eu estou voltando dos Estados Unidos, eu estudo em Harvard, que Harvard o quê, irmão? Aí eu questionei, Harvard não está meio bagunçadinho com essa onda de Aoki? Aí ele falou, está. Então, irmão, aqui na USP, em Bauru, que ganhou mérito 5, esse papo foi aqui em Bauru, 5 em tudo, cara, ali sim está funcionando. E possivelmente Harvard já foi bom, eu não estou desmerecendo muitas pesquisas, tá? Mas, olha, isso foi uma conversa no ano passado. Vocês vão ter que melhorar muito. Agora acho que está voltando ao normal os Estados Unidos, mas estava bagunçado, viu? Eu estou aqui falando de orgulho e o tempo está indo, olha, desculpem. Portanto, olha, estamos em cima do horário, tudo bem? Olha, o que podemos dizer é que o trecho ele deixa bem claro aí que o texto, que ao perderem os privilégios, esses indivíduos orgulhosos, eles acusam de injustiça. Então, olha, está comprovado pela psicologia, que o orgulho rígido diminui a gratidão e a resiliência. Então, olha, em resumo, eu já estou em cima,
Olha, eu só vou deixar duas frases. Também nós temos que considerar que o orgulho excessivo, voltado para a autopromoção, aumenta, só para reforçar, a vulnerabilidade ao estresse e a ansiedade frente às críticas. Guardem bem isso. E mais aqui, para finalizar, ficou bem claro que o orgulho é uma barreira para a autocompaixão, para os relacionamentos saudáveis, corre o risco de você morrer sozinho, tá? Ok? Sozinho. Está tanto orgulhoso quanto egoísta, ele vai ficando sozinho. Nem os netos vão visitar. Nem os netos vão visitar. Então, fica bem claro que o orgulho é uma barreira, portanto, para a autocompaixão, relacionamentos saudáveis e virtudes reais. E eu diria mais um pouquinho. Tem uma frase de Santo Agostinho que eu preciso me lembrar, que ela é maravilhosa. Quer ver? Olha, é uma frase simples de tudo. Lógico, eu estou aqui chegando, não estava previsto, eu trouxe ele aqui, ainda mais Santo Agostinho, que tem um passado ali que a gente sabe, né? Pelo amor de Deus, e graças à mãe dele, a Santa Mônica, eu digo ali, pelo amor de Deus, porque ele é totalmente contrário de um bom cristão. Tudo que vocês imaginem que não era para ser feito, ele fez. E a mãe dele persistindo, a Mônica, tanto é que a Mônica virou Santa Mônica por causa disso. E ele se converte. Tem uma frase dele, muito boa, né, que agora eu consegui me lembrar. É mais ou menos assim, olha. É mais ou menos assim. Com caridade, o pobre é rico. Sem caridade, o rico é pobre. Eu vou repetir porque ela é bonita, hein? Olha. Com caridade, o pobre é rico. Ok? Sem caridade, o rico é pobre. Sem caridade, o rico é pobre, rico material. Santo Agostinho. Portanto, pessoal, viva a humildade e a caridade. Não é fácil, porque o desejo vem lá do inconsciente, não é fácil, exige aí muitas reencarnações, mas pense nisso. E aí eu deixo um recado aqui entre nós. Nós somos ricos atualmente perante a Deus hoje? É para pensar. Será que nós somos ricos? Se não for, não tem problema. A vida vai propiciar oportunidades doloridas, que não são doloridas. É a pedagogia, ou a andragogia, que eu ensino para adulto. Deus não falha na educação, na cura e na libertação. Então, fiquem tranquilos, se permitam errar, porque a gente não consegue ser o que não é. Eu queria acertar com algo que eu não tenho experiência. Probabilidade é chute. Chute não é para a vida. Chute não é para a vida. Então, é uma oportunidade de aprender, se curar e se libertar. Então, eu deixo esse recado. Será que nós somos ricos perante a Deus? Fica esse recado. Eu passo para o nosso amigo Dankmar. Muito bem. Vamos dar continuidade, então, à nossa reunião, nosso encontro, pedindo a Jesus, nosso querido mestre, nosso médico, nosso professor, nosso tudo, que ele nos abençoe nesta noite, que ele possa trazer o conforto a todos os nossos irmãos com os nomes do nosso grupo, que ele abençoe e ilumine a todos, que todos recebam neste momento a sua energia, o seu amor e a sua luz, para que sejam curados e fortalecidos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que Ele ilumine e abençoe nossos lares, que possamos desfrutar de Sua companhia toda a semana, nos fortalecendo, nos amparando e trazendo soluções para todas as nossas dificuldades. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Em agradecimento, Jesus, ao momento que tivemos hoje, maravilhoso, falar um pouco sobre orgulho e sobre humildade, é aquilo que mais tu anseias de nós, que é a parte que nós temos que fazer, a parte que nós temos que realizar para que a gente se fortaleça.
Vamos lhe dirigir a prece de Cáritas em gratidão por tudo que nos ofereceu nesta noite. Prece de Cáritas que a Fátima fará para nós hoje. Fátima, por favor. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem, que assim seja. Uma boa noite a todos. Que todos tenham uma noite reconfortante na companhia do nosso Mestre Jesus. Que Ele possa estar junto de todos vocês. Uma boa noite e uma boa semana.